A graça e a paz, irmãos. Amém. Vamos para a palavra agora. Senhor querido, queremos que o Senhor fale conosco. Queremos que o Senhor diga a nós algo que acrescente algo à nossa fé, Senhor. Queremos conhecer melhor a Ti. Queremos conhecer melhor a Tua pessoa, os Teus propósitos, Senhor. Senhor, também queremos conhecer melhor a nós mesmos. Senhor, queremos entender também melhor esse mundo. E a Tua palavra, Senhor, nos ilumina, para que não vivamos às escuras, mas tenhamos a luz da vida. Senhor, fala conosco. Senhor, nós também precisamos das Tuas correções, Senhor, e do Teu encorajamento. Ó Senhor querido, usa essa ministração no poder do Espírito Santo, no amor do Espírito Santo, na luz, na iluminação do Espírito Santo. Abençoa as minhas palavras, abençoa o ouvir dos irmãos, que de alguma forma cada um de nós possa ser ajudado pela Tua palavra. Senhor, traga luz para as letras que vamos ler. Senhor querido, faça com que elas tenham sentido para nós e nos faça caminhar mais na Tua direção. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Bom, irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós estamos vendo ali as bem-aventuranças. Esse é o início da pregação de Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus, quando escreve o seu Evangelho, quando ele começa a sua narrativa da vida de Jesus, ele começa com esse longo discurso do Senhor. E diz assim, capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 até o 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de coração, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É assim que Jesus começa a sua pregação aqui em Mateus. Jesus, ele vem para nos apresentar o reino de Deus. Ele vem para nos falar a respeito do seu reino. Irmãos, o reino do Senhor começou a ser introduzido quando João Batista começa a anunciar a Jesus. Jesus é o rei do reino dos céus. E quando ele vem para introduzir o seu reino na terra. No livro de Daniel, é um livro de muitas visões,
e interpretações de visões, de sonhos. E ali uma visão interpretada por Daniel. A visão é do rei. E nessa visão ele vê uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e o ombro eram de pratas, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, os pés também, mas os dedos eram de barro. Toda essa imagem, essa visão desse homem, fala de reinos que estavam por vir. Na verdade, o primeiro já existia, era o reino da Babilônia, representado pela cabeça de ouro. E então Daniel está interpretando esse sonho para Nabucodonosor, que tinha sonhado isso. Mas houve nesse sonho, nessa visão, fala também de uma pedra que veio dos céus e atingiu essa estátua nos pés, de maneira que tirou a sustentação e ela toda desmoronou. Desmoronou que ela ficou esmiuçada. Ficou esmiuçada até ser pó. E bateu um vento e levou aquele pó. E não sobrou vestígio nenhuma daquela grande imagem. E aquela pedra que atingiu a estátua e a esmiuçou, e o vento levou como pó, e todo o indício, tudo que poderia falar a respeito da existência daquela estátua desapareceu. E aquela pedra que atingiu a estátua foi crescendo, 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 até tomar conta de toda a terra. O que dizia essa visão? O mundo é formado por nações. Entre as nações, mais de 200, tem as grandes nações, as gigantescas, como Estados Unidos, China, falando em poder econômico, né? Ainda podemos falar na Índia, que economicamente não está entre as economias mais fortes, mas tem uma população de 1 bilhão de pessoas ou mais. Podemos falar ainda na França, na Inglaterra, na Alemanha, nações extremamente poderosas, econômica, política, militarmente. E parece que tudo gira em torno das nações. Naquela visão falava de poderosos reinos da antiguidade. Um foi dando lugar ao outro, porque decaía, se extinguia, e entrava outra, que também passava, e entrava outra, que também passava. Então começa com a Babilônia, depois o Império Persa, Medo-Persa, depois o Império Grego-Macedônico, depois o Império Romano, e de certa forma vivemos ainda vestígios do Império Romano, nas nações como nós as temos por aí. Mas o fato é que essas nações, com todo o seu poder econômico, militar, seus reis, seus governantes, não é? Passarão. Todas elas juntas falam de um império, que é o império das trevas, governado por Satanás, o príncipe desse mundo. Esse é o mundo que vivemos. É o mundo da Rússia, que provoca os Estados Unidos. É o mundo do Donald Trump. É o mundo do Vladimir, como é que chama o cara mesmo? Não é? Vladimir Putin, da Rússia, da Inglaterra, da Alemanha. Parece que eles são os donos do mundo, mas na verdade eles não passam
de extensão de Satanás no seu grande império. O Senhor Jesus, quando veio, irmãos, Ele veio como aquela pedra para introduzir o seu reino. Aquela pedra atingiu aquela grande estátua que representa as nações. Parece que as nações são donas do mundo, não são, elas vão passar. E o que vai prevalecer é o reino dos céus, o reino de Deus, que veio ser introduzido por Jesus. Jesus é aquela pedra. Diz que aquela pedra foi lascada sem auxílio de mãos humanas. Então, quando Jesus veio, Ele veio de maneira humilde, modesta. Ele veio para introduzir o seu reino de amor. E esse reino do Senhor, irmãos, está sendo introduzido. A igreja parece uma coisa insignificante. Os reinos do mundo, o poder econômico, o poder político, o poder bélico, o poder de guerra, o poder dos exércitos, parece que são eles que são os donos do mundo. Irmãos, o Senhor Jesus, quando veio, Ele veio como o Rei do reino dos céus, como aquele que é o dono do mundo, que é o Criador do mundo, e que veio restaurar o seu governo sobre o mundo. Porque quando o Senhor criou o homem, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, o Senhor esperava que Adão e Eva fossem um com Deus. Então deu a eles autoridade para dominarem e sujeitarem todas as coisas na terra. Mas quando eles desobedecem a Deus e permitem que a serpente os convença, então o pecado entra. E quando o pecado entra, o poder, por um tempo, é tirado da mão do homem, que foi criado para dominar, e é colocado na mão de Satanás. E Satanás então passa a reinar e a escravizar o homem. E na maneira de Satanás governar, ele vai estabelecendo nações. E as nações não têm nada a ver com Deus. Os governantes não têm nada a ver com Deus. Os donos do poder econômico não têm nada a ver com Deus. Todos eles estão ligados ao príncipe desse mundo. Mas nada aqui é de Satanás. E quando o Senhor Jesus vem, Ele vem para restaurar a ordem das coisas. Ele vem para colocar de novo, por meio do seu poder, por meio da sua salvação, Ele vem para colocar as coisas de novo em ordem. Eu aprecio demais Mateus capítulo 10, quando ele define os 12 que seriam chamados de apóstolos, que quer dizer enviados, e ele diz assim para eles: eis aí que vos dou autoridade para expelir demônios e curar enfermos. Até então só Jesus estava fazendo isso, e agora ele fala para aqueles 12: vão vocês e façam o que eu estou fazendo. Os demônios têm dominado todo esse mundo, mas eu já mostrei para vocês como eles são expulsos, e agora é com vocês. Irmãos, isso é voltar a colocar na mão do homem o que Adão perdeu lá no jardim do Éden. E de uma maneira simples, dando autoridade a pecadores que vão se ajuntando a Jesus, e na sua redenção estão sendo ali redimidos, salvos, restaurados. É na mão desses homens que o Senhor começa a colocar o seu reino na terra. Ele, o rei,
Ele era violento, violento com as enfermidades, violento com os demônios. Mas para com os homens, ele era totalmente manso e humilde. Essa é a característica desse rei. Para com os homens, ele não tem violência. A violência toda é dirigida ao usurpador, aos principados e potestades, aos dominadores desse mundo tenebroso, às forças espirituais do mal. Mas ao homem, ele é manso e se deixa ser levado como ovelha muda para o matadouro quando é levado para a cruz. Ele não veio para julgar o homem, ele veio para salvar o homem. E o Senhor, dessa maneira, deixa exemplo de como proceder: amar os homens e odiar as trevas. Amar o homem criado à imagem e semelhança do Senhor e odiar a serpente, os principados, as potestades que dominam esse mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal. E dessa maneira, o reino do Senhor tem sido implantado nesses últimos 2000 anos. E o Senhor tem nos chamado para sermos participantes desse reino. E o Senhor tem nos chamado para sermos aqueles que são restaurados, para ser um com Deus no seu propósito de restaurar o seu domínio na terra. E quando chegamos a Apocalipse, na segunda vinda do Senhor, toda a terra, todo o domínio do Senhor é restaurado. Satanás é expulso, as nações são destruídas, todo o governo maligno é subjugado, e Jesus vem como rei e estabelece aqueles que se uniram a ele como seus co-reis, reis junto com ele. Em Apocalipse capítulo 5, João, na visão que ele tem do trono de Deus, ele vê ali em pé no trono o Cordeiro, se referindo a Jesus, o Cordeiro que estivera morto, mas que agora ressuscitou, está em pé, e ele vê o Cordeiro, e ele vê os anjos todos, todas aquelas hostes celestiais, louvando o Cordeiro. Ele foi morto em fraqueza, morto pelos homens para quem ele veio para salvar, mas diz que como um leão, leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele venceu quem? Ele venceu Satanás. Ele venceu as potestades, os principados, os dominadores desse mundo, para pôr o homem em liberdade. Ele venceu. Ele é um leão, leão da tribo de Judá. Um leão feroz, forte, cheio de realeza, cheio de domínio. Mas para com o homem, ele é um cordeiro. Então João, por causa de uma situação lá, ele estava do livro estar selado, não vamos falar disso agora, mas diz que ele chorava e chorava muito. Esse livro selado fala que a respeito de que o propósito de Deus estava impedido. Mas alguém se aproxima e fala para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir os selos. E diz que quando ele se voltou para ver o leão, ele viu o cordeiro. O leão venceu, mas o que ele viu em pé no trono foi um cordeiro ferido, morto, mas que agora está ressuscitado em pé. Então, irmãos, o Senhor dirige toda a sua violência, todo o seu poder a Satanás, seus anjos, seus demônios. Mas para conosco, Ele direciona a sua bondade, o seu amor, e o seu poder para nós não é para nos destruir, é para nos salvar, nos redimir, nos libertar, nos curar. E em seguida começa um louvor, exaltando o Cordeiro,
dizendo que Ele é digno de receber o louvor, a honra, a glória, o poder, o domínio, porque Ele comprou com o seu sangue aqueles que são de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste um reino. O Cordeiro veio e com a sua morte estabeleceu um reino. O leão da tribo de Judá venceu as hostes do mal para nos resgatar e estabelecer em nós, por meio de nós, um reino e nos fazer sacerdotes. E ainda termina dizendo que reinarão sobre a terra. O Senhor está nos chamando para o seu reino. Senhor, e quando Ele começa a falar desse reino, Ele fala dos bem-aventurados. Bem-aventurados são os felizes. Os felizes que vão entrando, vão saindo do mundo, dessas nações. Ainda que estejamos fisicamente nesse mundo, ainda que tenhamos que ir para o trabalho, ainda que tenhamos que dirigir nesse trânsito, ainda que tenhamos que conviver com vizinhos hostis a nós, muitas vezes, ainda que tenhamos que conviver com tantas situações das mais diversas, hostis a nós, governo hostil a nós. Eles talvez queiram fazer o bem, mas na verdade cobra tanto imposto e te põe para trabalhar 4 meses do ano para ele, de tudo que você paga. 4 meses do ano você trabalha só para o governo, fica torrando tudo em corrupção. Nós somos oprimidos de todos os lados. Essa é a vida do ser humano na terra. Vamos fazer uma revolução? Vamos fazer. Qual que é a nossa revolução? Vamos introduzir o reino. Amém. Deixa o Lula para lá, deixa o Michel Temer para lá, vamos orando, Senhor, garante as autoridades, deixa o Trump, deixa o Vladimir Putin, deixa o Estado Islâmico para lá, deixa para lá. A nossa revolta, a nossa luta, a nossa revolução estamos introduzindo o reino. Amém. Jesus está voltando. Amém. A igreja está se estabelecendo. Amém. Senhor querido. Sem dúvida. Não, o mundo não tem conserto. Paulo diz, ele vai de mal a pior. Mas o reino vem vindo. Amém. Não é? O que o Senhor nos ensinou a orar, irmãos? Pai nosso, santificado, venha a nós. Cada vez que nós oramos, irmãos, nós estamos nos envolvendo com a vinda do reino. Aleluia. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Irmãos, isso é extremamente subversivo. Não tem nada mais subversivo na terra, não tem nada mais revolucionário na terra do que eu orar. Pai nosso que está nos céus, primeira coisa, santificado seja o teu nome. E essa oração termina como? Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Pai, santificado seja o teu nome, seja a tua pessoa, porque tudo é teu. Nós não estamos enganados, não. Aqui a gente tem que dar um duro danado para comprar uma casinha, um terreninho de 5 por 20, né? Mas na verdade tudo é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Por causa da besteira de Adão, virou essa loucura que é o mundo hoje. Mas o reino vem vindo. Amém. A ordem está sendo restabelecida. Amém. E quando eu digo, Pai, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, eu reconheço que tu és o ser supremo do universo. Amém. O criador de todas as coisas, o legítimo proprietário de tudo. Teu é o reino,
não é das nações. Teu é o poder, não é das nações. Tu é a glória, não é das nações. Por isso, venha o teu reino, enquanto te santificamos na terra. Venha o teu reino. Venha para estabelecer a tua vontade na terra. Não a vontade das nações, não a vontade do mundo, não a vontade dos poderosos dessa era, não muito menos a vontade de Satanás, mas a vontade de Deus prevaleça aqui na terra, como ela está nos céus. Satanás criou uma desordem nos céus, mas ele já foi expulso e tudo está em ordem lá, há muito tempo. Aí ele trouxe a bagunça para cá, mas o Senhor está vindo para cá também. Amém. E vai expulsar Satanás daqui. Aleluia. E toda a bagunça vai embora. Amém. Vai para a lata do lixo. Aleluia. Vai para o lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Amém. E o reino do Senhor prevalecerá. Amém. Plenamente. Vocês se sentem fazendo parte disso, irmãos? Amém. Ou vocês estão agitados com todas as injustiças do mundo? Hã? Estão indignados? Hã? Não fica... Dá uma agitadinha, né? Ah, Senhor querido, não fica agitado não. Fecha o olho, para não olhar nada à sua volta. Fala: Pai, santificado seja a tua pessoa. Amém. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Irmãos, isso é a coisa mais subversiva que existe. Se o mundo soubesse disso, se os governantes soubessem, eles não nos deixariam orar isso, o Pai Nosso, em lugar nenhum. Infelizmente, a maioria dos cristãos ou dos que oram não estão tão claro do significado disso. Mas ora forte, ora firme, e depois declare: eu faço parte disso. Amém. Eu faço parte disso. Diabo trema, nações, governantes tremam diante da minha oração. Aleluia. Porque eu estou orando para acabar com vocês. Eu estou orando para pôr fim a essa era. Amém. Então, irmãos, por um lado, a vinda do reino é algo extremamente amoroso, porque vem revelar o amor de Deus para resgatar o homem e livrá-lo da mão de Satanás. Mas por outro lado, a vinda do reino é extremamente destruidor a toda essa ordem maligna que está aqui. Na primeira vinda do Senhor, Ele veio para estabelecer o seu reino com amor. Amém. Não foi assim? A segunda vez, Ele vai vir para estabelecer o seu reino com poder. E tudo que não se ajustar à sua santidade, ao seu propósito, será lançado no lago de fogo. Nós já estamos nos ajustando, né, irmãos? Amém. Nós estamos de bem com Deus, né? Amém. Aqui todo mundo é por Deus, né? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, Deus é por nós porque nós somos por Deus. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Então esse é o reino. E aqui o Senhor está falando de alguns valores preciosos do reino, que se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, essas virtudes do cidadão do reino, então nós seremos felizes, bem-aventurados. Nós estamos vendo agora a bem-aventurança do versículo 8. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta, do versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Já falamos um pouco sobre isso nas reuniões passadas, mas vamos falar um pouquinho mais. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, aqui o Senhor
propõe uma condição para uma bênção. Uma bênção que, vivida, nos faz feliz. Nós temos uma condição. Se nós atendemos a essa condição, nós recebemos bênção, uma determinada bênção. Toda bênção, irmãos, vem para nos fazer felizes, bem-aventurados. Quando eu quero saber de alguém, e lá, Adriano, como é que foi? E ele me diz, foi uma bênção. Puxa, eu já fico alegre. Como é que foi lá, Adriano? Ah, irmão, e não fala que foi uma bênção, eu já fico preocupado. Mas se ele fala, não, foi uma bênção, eu falo, pô, já estou aliviado. O que foi, irmão? Ih, irmão, olha, foi isso. Ah, que bênção, que bênção. Mas se ele não diz que foi, não diz rapidamente, ah, foi uma bênção, eu falei, ih. Então, irmãos, quando fala de bênção, fala de felicidade, fala de bem-estar, fala do que dá certo, do que prospera, do que faz bem. E a condição aqui qual que é? É ser puro de coração. Puro de coração para receber que bênção? Ver Deus. Ver Deus. Irmãos, ver Deus assim na sua glória, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Mas se nós quisermos ver Deus agindo aqui, agindo ali, cuidando da nossa vida, se quisermos ver Deus agindo na sua aparência invisível, Ele é invisível, eu não posso ver Ele agindo, mas eu posso ver como Ele age, porque os resultados do seu agir vão se apresentando. E por fim, quando se consolida um determinado agir do Senhor, de algo que eu coloquei na mão dele, eu falo, puxa, Deus esteve aqui maravilhosamente. Então eu não vejo Deus, porque Ele é invisível, mas eu vejo os resultados do seu mover. Amém. Os irmãos querem ver Deus? Amém. De manhã até de noite? Aleluia. Vocês querem ver Deus o tempo todo? Hã? Porque tem hora que a gente vê é o diabo, né? Sabe aquela sensação de caos, de mal-estar? Às vezes você acorda de manhã, você já acorda assim, com cara de quem viu o diabo, né? Mal-humorado, uma expectativa ruim para o dia. E nem aconteceu às vezes nada ainda. Mas às vezes as coisas não tão boas. E quando a gente acorda para um dia, quando as coisas não tão boas, a sensação inicial é boa ou ruim? Não é muito ruim? Irmãos, se nós tivermos um coração puro, por pior que esteja a situação, nós que somos do reino, veremos a Deus e descansaremos. Amém? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos abrir no capítulo 6. No capítulo 6. Versículo 24. Vamos falar de um coração puro, um coração limpo. É um coração puro. O que é um coração puro? É um coração que não tem mistura. Você não mistura as coisas ali, não é? Uma determinada substância, eu digo que ela é pura se ela contiver apenas um elemento. Se ela contém mais de um elemento, eu digo que ela é uma mistura, não é? Se eu digo, o que é isso? E alguém me fala, é sal. Só sal? É. Então aquilo é, aquela porção é de uma substância pura, só tem sal. Mas se eu misturo ali sal com açúcar, que são tão parecidos, eu pergunto,
Isso aqui, o que é? Isso aqui é uma mistura de sal com açúcar. Então não é uma porção de algo que nós podemos chamar de puro. Puro é o que tem uma substância só, um elemento só. O nosso coração, irmãos, nós vimos da vez passada que eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Um coração puro é um coração que ama a Deus por completo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Um coração que ama a Deus de maneira completa, de maneira plena, esse é um coração puro. Um coração que deseja Deus ardentemente e não queira nada que seja diferente de Deus, esse é um coração puro. O nosso coração, ele está sendo o coração de quem quer ser puro diante do Senhor. É um coração que, na verdade, na sua essência, ele não é puro. Nós ainda temos muito apreço por coisas fora de Deus, muito apreço por coisas que são um pecado. Você fala, então não tem jeito para mim. A questão é, o que é que nós queremos? Se nós nos entregamos ao trabalhar purificador do nosso coração, que a palavra e o Espírito Santo faz, então eu posso dizer que o meu coração é puro. Porque o meu desejo é que o meu coração pertença só ao Senhor. Se Deus detesta o pecado, eu quero detestar o pecado. Se Deus reprova isso, eu também quero reprovar isso. Se a palavra de Deus me indica que determinada coisa é do desagrado de Deus, e eu gosto muito daquilo, pronto, chega. A palavra me informou, e eu já não quero mais aquilo. Então eu vou passar a buscar o Senhor, para que Ele limpe o meu coração do meu gosto por aquilo que é do desgosto de Deus. Então esse é aquele que tem um coração limpo para com o Senhor. Ele não quer abrigar no seu coração, ainda que o seu coração tenha ainda muitas impurezas, mas Ele não quer abrigar coisas que são do desagrado de Deus. Mas o que é que desagrada a Deus? Eu não sei, até que eu vá à palavra, até que o Senhor fale comigo, e assim que a palavra me indicar, eu já não quero mais aquilo que eu gosto, se o Senhor não gosta. Os irmãos estão entendendo? O que é um coração puro? É um coração que, quando iluminado, quando o seu entendimento se abre para perceber que algo é do desagrado de Deus, então eu não quero mais. Ah, mas eu gosto tanto. Não dá para ficar com Deus e com isso que a palavra está dizendo que o desagrada? Aí já não é mais um coração puro. Você não vai mais ver a Deus. Deus não leva em conta todas as impurezas que temos, irmãos. Senão nenhum de nós teria esperança. O que o Senhor leva em conta? A nossa disposição de lhe entregar todas as coisas em que a palavra do Senhor vier nos corrigir. Amém. É do desagrado de Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Esses são os puros de coração. Esses vão ver Deus atuando profundamente no seu viver. Então aqui diz, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Aqui nós temos um princípio espiritual importantíssimo. Não podemos servir a dois senhores. Espiritualmente falando, irmãos, ou nós abraçamos Deus como nosso Senhor e rejeitamos qualquer outro tipo de senhorio, ou ficamos com outras coisas que não são o Senhor. Em outras palavras, ou nós nos entregamos ao controle de Deus, ou nos entregamos ao controle de outra coisa. Se o que nos controla não é o Senhor, então, logo, eu não estou amando o Senhor de todo o meu coração. Isso vai me privar de ver a Deus, de ver os benefícios de Deus, o mover de Deus na minha vida. Não tem como nós ficarmos sem um Senhor da nossa vida. Não temos como ficar sem alguém que controle o nosso ser. Não pense que você está no controle, irmão, irmã. Não tem nada sob teu controle. Nós fomos feitos para sermos controlados. Fomos feitos por Deus, para sermos controlados por Deus. E quando nós somos controlados por Deus, nós vemos Deus. Amém. E somos felizes. Bem-aventurados os que se entregam totalmente ao controle de Deus, porque verão a Deus como o seu cuidador. Mas muito mais do que o seu cuidador, Ele nos introduzirá na sua própria presença, na sua própria glória. E aqui está dizendo: não podeis servir a dois senhores. Ou você gosta de um e odeia o outro, ou então você gosta do outro e odeia esse primeiro. E ele diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. O que são as riquezas aqui? É o que o mundo te oferece para o teu conforto. O homem pensa que vai ter paz se ele mergulhar no conforto que o mundo oferece. Melhor carro, melhor casa, melhor colchão, melhor chuveiro, melhor tudo, melhor isso, melhor roupa, melhor médico, melhor plano de saúde, melhor... E o homem não percebe que, na verdade, ele é escravizado por todas essas coisas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Amém. Senhor querido, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém. Mas o apreço, o apego pelas coisas do mundo pode sufocar a palavra de Deus em nós. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As pessoas, por causa das riquezas, trabalham, se esgotam e não sobra nada para Deus. Porque quando sobra algo para Deus, quer dizer, sobra algum tempo, eu vou curtir o que o dinheiro pode me dar. Primeiro eu trabalho para ter, depois eu trabalho para aproveitar o que o dinheiro pode me proporcionar. E a palavra de Deus é sufocada. Irmãos, nós podemos trabalhar o necessário, de uma maneira que Deus nos prepara a nossa fonte de sustento. E ainda temos que considerar que a nossa vida é para servir ao Senhor. Amém. É para conhecer o Senhor. Amém. Temos de ter tempo para orar, temos de ter tempo para ler a Bíblia, temos de ter tempo para nos reunir, temos que ter tempo para servir a Deus. Amém. Bom, para encerrar, eu vou ler do 25 até o 34. Se nós não cairmos no que em outro lugar a palavra chama de a fascinação pelas riquezas, então vamos atrás das riquezas, vamos atrás do conforto,
Quanto é que custa o conforto? Tanto. Então eu vou trabalhar para ter. E trabalha, e se esgota, e se desgasta, e não sobra nada para Deus. O Senhor pode cuidar da nossa vida. Na verdade, Ele quer cuidar da nossa vida. Amém. Então Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Se amarmos as riquezas e com as nossas próprias forças quisermos correr atrás delas, nós vamos viver muito ansiosos, muito desgastados. Mas se servirmos a Deus, o cuidado de Deus estará na nossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a veste? Irmão, se Deus te dá vida, se Deus te deu um corpo, para que dar tanto valor ao alimento? Como se Deus não pudesse prover tanto o corpo quanto o alimento. Ah, Deus me deu um corpo. Não, foi Deus que me fez assim. Agora, arrumar comida para comer, é comigo. E está difícil. Irmão, se Deus te deu um corpo maravilhoso, Ele não vai te dar alimento? Mas as pessoas não relacionam o Criador do teu corpo, que o Criador também é o teu provedor. Então vamos lá. O Senhor Jesus fala assim: observai as aves dos céus. Observem, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? O Senhor está cuidando das aves, não vai cuidar de você? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras palavras, quem é que porque está ansioso atrás de correr do seu sustento, muda alguma coisa? Quem é que tem poder para mudar de fato alguma coisa na vida? O Senhor muda todas as coisas, porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, e nele nós estamos seguros. E por que andais ansiosos? 28. Quanto ao vestuário, considerai os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, ou seja, não fazem tecidos. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha que Salomão foi fundo em todas as coisas que fez. Não é isso que a gente vê? Ele se entregou a tudo que o olho podia ver e o dinheiro podia comprar, e ele teve muito dinheiro. Ele diz: eu não economizei em nada, lá no livro de Eclesiastes. Do que eu podia comprar, e podia comprar muito, eu comprei tudo. Eu fiz tudo, me fartei de tudo. Lá em Eclesiastes não diz roupas, né? Mas ele devia ter um guarda-roupa fashion. Ele devia lançar moda. Salomão devia lançar moda, né? Moda do, sei lá, o cara trouxe tecidos, se vestiu muito bem. Salomão chega a ser considerado por alguns que fazem umas contas aí, o homem mais rico de toda a história da humanidade. E o Senhor está dizendo: mas olha para o lírio do campo, ele é lindo, e eles não trabalham, não fiam. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Senhor, aumenta a nossa fé, para vermos o teu cuidado sobre nós. Que tu não és apenas o nosso Criador, tu és o nosso provedor,
o nosso cuidador, o nosso protetor. Abre os nossos olhos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Livra-nos das ansiedades da vida. Ajuda-nos a nos entregarmos aos teus cuidados. Nós não podemos mudar nada, Senhor, mas o Senhor muda tudo, que tu és soberano e cuida de nós. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios são os que não conhecem a Deus. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Inclui aí também, irmãos, cura. Inclui aí também harmonia familiar. Inclui aí, enfim, tudo que você precisa para o seu bem-estar. Deus provê. Apenas não sirva a dois senhores. Deixe Deus trabalhar no teu coração. Tenha um coração puro, que queira agradar só o Senhor, e você verá Ele o dia inteiro, agindo na sua vida, de todas as maneiras. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, se concentra nisso. Coração puro, em primeiro lugar, acima de tudo, busca o reino de Deus, busca a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Não fica preocupado com amanhã. Deus está cuidando de você hoje, Ele vai cuidar de você amanhã. Amém? Amém? Você quer ver Deus fazendo isso na sua vida? Amém. Você quer ver Deus com todo esse seu cuidado? Você quer ver Deus com a sua mão poderosa, mexendo aqui, mexendo ali, conduzindo tudo a um resultado positivo? Amém. Tenha um coração puro. Amém. Deseje ardentemente só o Senhor. Amém. Ele vai te limpar o coração e vai te prover tudo. Amém. Você vai ver Deus abundantemente em todos os cuidados, e principalmente, irmão, santificando a sua vida para Ele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Já avancei muito na hora. Senhor amado, nós queremos ver isso, Senhor. Queremos ver a Ti, queremos ver o Teu caminhar maravilhoso conosco. Queremos ver a Tua mão poderosa conosco. Senhor, nós queremos ver as coisas dando certo, porque pela Tua mão poderosa, soberana, o Senhor é capaz de colocar todas as coisas em ordem. Senhor, faça-nos filhos do reino. Vá nos livrando de sermos como os gentios, que andam nesse mundo de trevas e preocupações. Ah, Senhor, faça-nos filhos do reino. Nos dê um coração puro para buscar o Teu reino. Em primeiro lugar, a Sua justiça. Buscarmos a Ti mesmo, Senhor. Oh, Senhor, nos dê um coração determinado a Te agradar. Porque nós queremos Te ver, Senhor, como Deus poderoso da nossa vida. Ah, Senhor, nos livre de nos sentirmos como vendidos à própria sorte. Senhor querido, nos dê um coração limpo de Te buscar, de Te desejar, ou de não queremos Te ofender. Ah, Senhor, e veremos a Ti. Limpa, Senhor, o nosso coração. Oh, Senhor, ajuda-nos a detestar o que o Senhor detesta. Ajuda-nos a estarmos abertos quando a palavra nos corrigir e vier para nos aperfeiçoar. Senhor querido, não queremos amar esse mundo, não queremos amar as riquezas, não queremos amar o conforto desse mundo. Ah, Senhor, queremos nos apegar a Ti, fazer o que Te é agradável.
e nos entregarmos totalmente aos Teus cuidados. Livra-nos da nossa pouca fé, Senhor. Deus não nos faltará. Deus não falta aquele que o busca. Ó Senhor querido, Deus não falta aquele que se purifica no seu coração. Senhor amado, leva embora de nós toda ansiedade, toda inquietação, nos dá um coração tranquilo, que se sinta de fato nas mãos do Pai. Senhor querido, nos dê um coração limpo, porque nós queremos ver o Senhor abundantemente agindo no nosso viver. Queremos ver Deus, em toda a sua movimentação poderosa, amorosa, cuidadora. Dá-nos um coração puro, de querermos só a Ti. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus.